Essa é a ideia que se prolongou na teoria social da ação. Modernamente, recupera-se de novo a ideia de que a tipicidade constitui um indício de antijuridicidade. E Schünemann, a quem se presta uma homenagem agora também, porque está se aposentando da Universidade de Munique, retorna à teoria dos elementos negativos do tipo, diz assim, não. O problema é o seguinte, a antijuridicidade é um componente da tipicidade. A tipicidade engloba tudo. Então, vê-se que essa relação está um pouco complicada. Mas, se eu digo que a matéria do tipo não pode estar divorciada dos elementos que traçam os lindes da proibição ou determinação, está claro que o tipo não pode ser analisado separadamente da antijuridicidade. Não pode. Porque imaginem só, numa luta... Agora, eu sou ainda do tempo do Juarez Serino dos anos que nós vimos lutas de boxe. Cassius Clay, depois o Muhammad Ali e tal, né? E tínhamos ainda, quando criança, a lembrança do famoso Joe Louis, né? Que derrotou um alemão na frente na frente dos arianos, né? Que aquilo era incompreensível. Imagina um sujeito negro derrotar um ariano que era, assim, um sujeito superior em todos os aspectos físicos e mentais, né? Com um soco só ele derrubou o sujeito no chão, né? Que foi o Schmeling. Então, veja-se que nós lembrávamos disso aí, né? É uma coisa interessante, né? Foi a demonstração de que essa ideia racial é uma estupidez. E aí, nessa época, a gente pensava no boxe. Hoje se pensa, né, em outras coisas. Mas imagine só que a pessoa está ali apanhando da outra, quebrando o braço, um quebrou a perna recentemente e tal, depois que deu um chute no outro e tal. O problema é sério ali. Essa situação caracteriza, na época de Belling, caracterizaria a tipicidade de uma lesão corporal, grave, inclusive. Mas hoje nenhum promotor, a não ser um colega do Tiago mais assodado, possa achar que, evidentemente, pode estabelecer aí quer dizer, oferecer uma denúncia por lesão corporal e depois, então, justificar a lesão corporal através do exercício regular de um direito ou qualquer outra coisa, só consentimento do ofendido, daí entra a consideração se é possível consentir-se contra a lesão grave ou não, ou somente contra a lesão leve, qual é a intensidade da proporcionalidade da agressão para que se caracterize o consentimento. Vê-se que é complicado, então. Então, o problema está como equacionar, nesse caso, os elementos objetivos e subjetivos e como trabalhar os elementos do erro no âmbito da tipicidade e da antijuridicidade. Vejam, interessante, o erro nos crimes omissivos. Como é que esse erro nos crimes omissivos se dá? O erro nos crimes omissivos, ele assinala uma necessidade de que a dogmática penal seja, evidentemente, revista para se conjugar a tipicidade com a antijuridicidade. Porque o erro nos crimes omissivos, ele não se faz simplesmente sob a proibição. Ele se faz sob condições da tipicidade que assinalam a perspectiva da proibição. Se, por exemplo, alguém erra quanto à sua condição de garantidor, a pergunta é, esse erro é de tipo ou é de proibição? Se alguém erra quanto à condição de que eu tenho o dever de realizar uma determinada conduta, porque por lei eu tenho esse dever, se eu erro quanto a isso, eu erro quanto à minha condição de garantidor, mas erro ao mesmo tempo quanto à proibição ou à determinação normativa. Então, parece que o erro nos crimes omissivos conduz uma revisitação da teoria do delito capaz de dizer, não, a tipicidade e a antijuridicidade tem que estar conjugada no mesmo instituto. Não pode haver uma separação entre antijuridicidade de um lado e tipicidade de outro. Porque é impossível. É impossível desassociar o erro de proibição do erro de tipo nos crimes omissivos. Principalmente nos crimes omissivos impróprios. É impossível.
Vê-se que é uma coisa complicada. E nos crimes omissivos próprios também. Imaginemos no crime de omissão de socorro, em que o sujeito diz assim, eu tenho o dever de salvar uma pessoa, me impõe o dever de solidariedade geral, porque essa pessoa se encontra em grave e iminente perigo. Só que há uma coisa interessante nos crimes de perigo, nos crimes omissivos, que é o seguinte, é que não existe uma ação descrita no tipo penal. Existe uma imposição descrita no tipo penal. Mas a imposição não pode existir por ela mesma. Ninguém pode dizer assim, você é obrigado a tal coisa. Não, tem que ser obrigado em face de condições que assinalem a necessidade da atuação naquele sentido, naquele significado. E se não houver a necessidade de atuação naquele sentido, não há possibilidade de se instituir um dever. Então, consequentemente, o dever e a necessidade da atuação estão intimamente vinculados, de tal sorte que é impossível dizer-se que há, de um lado, uma compreensão fática da realidade e, de outro lado, uma compreensão jurídica da determinação. Não, a determinação está vinculada à necessidade, porque a determinação também está vinculada à realização de uma ação que empiricamente possa evitar aquele acontecimento. Porque uma ação que empiricamente não pode evitar o acontecimento não pode ser exigida. Eu não posso exigir de uma pessoa que realiza uma atividade que é absolutamente inútil. Como eu vou exigir agora, por exemplo, que nós estamos aqui, que todos nós saiamos na rua para salvar aquele avião desaparecido da Malásia? Impossível. Então, consequentemente, o dever que se impõe é absurdo. Nem que o Senado Federal ache que isso seja possível. É impossível. Bom, vejam uma outra coisa. Com base nisso, há também uma necessidade de se rever uma situação muito delicada, e aqui está a homenagem ao Thiago Joffre, muito delicada, que é a relação do dolo em função da lesão de bem jurídico. E aí que está o problema. Quando me dediquei a examinar o dolo, verifiquei uma profunda diversidade na extensão da compreensão da realidade empírica por parte de um sujeito inserido no mundo da vida. Para que se possa traçar uma análise da relação entre sujeito e realidade empírica, porque a realidade empírica está presente no dolo, não posso querer alguma coisa, não sei o que é que eu quero, será preciso partir de alguns conceitos básicos que envolvem não apenas a produção causal de efeitos, mas sim a compreensão do sujeito quanto a essa produção. Geralmente fala-se que o sujeito é um ser que não pode estar divorciado daquilo que se denominou de chamar de mundo da vida. Mas o mundo da vida compreende alguns componentes que lhe são próprios e sem os quais se torna incompreensível. O primeiro dos componentes é representado pelas chamadas relações vitais do autor. Poder-se-ia, primeiramente, entender por relações vitais aquilo que Habermas interpreta como relações semânticas com o mundo, o conjunto de dados objetivos nos quais o fato se situa ou ainda sob o aspecto proposicional, o conjunto de dados objetivos sobre os quais uma relação de fato se materializa na forma de elementos de um silogismo, como a relação entre meio e fim. Essas duas concepções de relações vitais são significativas para as ações instrumentais, mas, em se tratando de relações normativas, como ocorre com os delitos em geral, a concepção de relações vitais se torna insuficiente para servir de base, de referência à orientação de uma conduta. Assim, a necessidade de uma concepção outra de relações vitais. E, atendendo a isso, pode-se entender que relações vitais constituem aquilo que objetivamente se caracteriza como um mundo social, com o ambiente no qual o autor se move em torno de relações de comunicação. Uma vez que se estabeleça isso, que o mundo social é fundamental para que o autor, o sujeito, trace a compreensão da realidade, então se mostra que, efetivamente, há um problema com relação ao dolo. E qual é esse problema? O problema reside no seguinte: se as relações do sujeito só se materializam em função de contatos sociais com outros sujeitos, então
a ação puramente instrumental deve ser descartada na noção de dolo, e o dolo tem que ser compreendido em função do contexto. E se é compreendido em função do contexto, então eu tenho que verificar que há um problema muito sério na equiparação entre o dolo eventual e dolo direto. O Código Penal, no artigo 15, equipara dolo direto e dolo eventual. Considera-se doloso o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E aí a minha grande divergência. Assumir o risco de produzi-lo não é querer o resultado. É impossível equiparar-se a assunção do risco da produção do resultado com o querer o resultado. Isso é interessante porque, modernamente, Fabricius, com base, por exemplo, na moderna teoria neurológica, demonstra de uma maneira muito perfeita de que há realmente uma defasagem entre o que o sujeito quer como impulso interno e o que o sujeito quer em virtude dos seus contatos sociais. Há uma diferença no dolo entre o impulso interno do dolo, que se concebia hipoteticamente na escolástica como sendo a projeção da vontade advinda de dentro, mas e daquela vontade que se exterioriza por meio dos contatos sociais e cuja vontade só é possível de exteriorizar-se mediante uma compreensão dos contatos sociais. Então, quando a pessoa compreende o contato social de uma forma, não pode equiparar essa compreensão à assunção do risco da produção de efeitos. Mas por que acontece? Por que se equipara, evidentemente, o dolo eventual ao dolo direto? Claro, porque sempre se concebeu a conduta em termos causais. A conduta sempre foi concebida como um meio para o qual se obtém um resultado X. E nesse aspecto, de conformidade com a filosofia positivista do século XIX, claro, se poderia traçar uma ideia de que tudo em torno da relação subjetiva nada mais é do que uma extensão de um juízo de probabilidade. No século XIX, há um psicólogo alemão, que foi Wundt, e que talvez seja o grande precursor dessas teorias modernas de identificação entre realidade biológica e vontade, que demonstrava, eu queria demonstrar, nunca demonstrou, que a vontade nada mais era do que a expressão de uma reação química produzida no cérebro da pessoa. Olha só. Mas esse é o problema positivista. Se a vontade é realmente resultado de uma reação química, eu posso, então, demonstrar, em meio a um critério de probabilidade, como seria essa vontade exteriorizada em face da intensidade dessa reação química. Mas se eu digo que a vontade está em consonância com o mundo da vida, o contexto social, é claro que essa vontade não pode ser questionada em termos de probabilidade, mas sim através de uma compreensão do fato e, consequentemente, uma compreensão também qualitativa desse fato. Então, digo assim, que nesse ponto o dolo se complica mesmo. E é impossível estabelecer-se, portanto, uma relação de equivalência entre dolo direto e dolo eventual. Me baseio também numa outra perspectiva, aí através de uma análise do que se possa dizer de compreensão acerca do ambiente. Veja-se o que se diz em relação à compreensão. Fabrício diz assim o seguinte: é incompatível com a noção de querer a afirmativa de que o sujeito assumiu o risco da produção do evento. Se o querer pressupõe uma compreensão do contexto, de tal forma que possa o próprio sujeito proceder a uma autoavaliação acerca da sua correção ou incorreção, a assunção do risco se coloca num nível aquém dessa compreensão. E aí, recentemente, vem se questionando esse fato, e com base na fenomenologia de Husserl, tem-se dito que o querer deve envolver necessariamente a compreensão efetiva dos efeitos. Tomar um evento como provável, portanto, não se equipara ao querer. O chamado dolo eventual continua a fazer parte do conceito de dolo, desde que se formou a dogmática do direito penal. Mas isso tem essa explicação, a explicação puramente causal de consideração da dogmática penal. A dogmática penal não pode estabelecer-se em termos de causalidade, porque a própria causalidade ela é
absolutamente desvinculada de uma noção de estabilidade. Tem uma compreensão muito própria da causalidade. Sempre se falou em causalidade desde da interpretação do artigo 13 do Código Penal. E eu posso dizer o seguinte: a causalidade, na verdade, não existe. A causalidade é uma forma de explicação do fenômeno. E se declarou que essa forma de explicação é uma forma de explicação causal. Tanto isso é verdade que nas modernas técnicas de computação se põe em evidência a dificuldade de se caracterizar uma causalidade como nós, no direito, a concebemos, através da teoria da condição, sem a qual o resultado não teria ocorrido. É possível que, através das modernas interpretações do cosmos, por meio da computação, se chegue à conclusão de que, efetivamente, não se pode dizer com segurança que, sem uma determinada condição, o resultado não teria ocorrido. É possível que o resultado tivesse ocorrido, sem a produção de uma condição específica. Então, a relação de causalidade, na verdade, é uma forma de explicação do fenômeno. E se é uma forma de explicação do fenômeno, não pode servir de base para caracterizar também a intensidade do dolo nesse aspecto de projeção da vontade sobre os efeitos programados pelo sujeito. Nós podemos dizer o seguinte: há um problema no pensamento que é mais prático do que teórico. De que modo será possível estabelecer os fatores que caracterizam a conduta como conduta merecedora de pena ou de retribuição? Apesar das dificuldades que se formam em torno da resposta, Nauck dizia o seguinte, isso é interessante observar. Nauck, com base na asserção de Kant, dizia assim: o Estado é a condição do direito, e o direito condição do atuar ético. Quando estamos obrigados a agir de modo incondicional, estamos também incondicionalmente obrigados aos pressupostos de criação do Estado e do seu atuar corretamente dentro dele. Então, consequentemente, parece que quando se pretende estabelecer uma equiparação de dolo eventual e culpa consciente, o que se está querendo dizer é justamente que o Estado está preocupado em assegurar a sua estabilidade por meio de uma política criminal de contenção, do que praticamente por meio de uma política criminal que investigue o fenômeno na sua realidade substancial. E assim, era a grande discussão que se formava em Frankfurt, de um lado Nauck, de outro lado Hasmer e de seus partidários, em torno do que se poderia dizer que, efetivamente, para se superar essa questão da equiparação, era fundamental se tratar a conduta humana em face do contexto e mostrar que, efetivamente, o sujeito não pode compreender a realidade se não compreender a realidade exatamente como ela se manifesta através dos contatos humanos com outras pessoas. E aí, Hasmer traz uma análise muito integrativa dessa realidade. Diz ele assim, Hasmer: para poder superar tanto o subjetivismo inconsequente quanto o racionalismo tautológico, parece que o caminho para se obter é uma delimitação dos poderes do Estado incriminador, só pode partir de uma consideração metajurídica e, ao mesmo tempo, interativa. A interação tem o significado de integrar o sujeito à sua própria realidade e, com isso, desvinculá-lo da realização de condutas que não possam se adequar a essa integração. Isso significa que o legislador não pode proibir ou impor condutas como bem entenda, mas somente quando essa manifestação vier subordinada a preceitos de garantia que se concretizem em fatores de tematização do contexto social no qual a conduta deva ser praticada. Os fatores de tematização tanto podem decorrer de uma tradição quanto do próprio processo de comunicação. Isso quer dizer, então, que a subordinação do sujeito ao direito tem como pressuposto que essa subordinação
independentemente da capacidade individual ou dos fins que a atividade concreta persiga, possa fortalecer os seus vínculos de solidariedade e de sociabilidade. Caso isso não ocorra, ou pela desnecessidade da proibição da determinação, ou por sua impossibilidade, ou pela ausência de requisitos mínimos que possam fornecer ao sujeito objetos de referência para orientar a sua conduta, carece de legitimidade qualquer conduta punível e a identificação da sua vontade em relação à produção de efeito ou à assunção de um risco de sua produção. Então, parece que essas considerações, em termos gerais, dentro de um espaço de tempo muito exíguo, são as considerações que constituem a base de uma transformação social da teoria do delito e, principalmente, do conceito de culpabilidade. Em vez de sedimentar-se a culpabilidade num juízo de reprovação individual ou de infidelidade ao direito, como pretende Jacobs, ou mesmo na chamada acessibilidade normativa, como quer Roxin, a culpabilidade deverá ser um instrumento de contenção da intervenção estatal em face do sujeito. E assim pressupõe uma compreensão do que se disse acerca das relações vitais e só terá significado em um sentido negativo de descaracterizar a necessidade da intervenção quando não demonstrada a sua necessidade, a sua idoneidade e a sua adequação. Com isso, se poderá compor uma teoria do delito comprometida verdadeiramente com o Estado democrático. Me lembro-me, Juarez Cirino Santos, para terminar, uma situação muito interessante. Quando Weltzl formulou a teoria finalista de ação, que hoje está praticamente no esquecimento, trouxe à consideração uma doutrina jurídica muito importante e uma contribuição importante, que foi subordinar o legislador aos modelos das chamadas categorias lógico-objetivas. E dizia Weltzl, bom, o legislador tem que estar vinculado a essas categorias, que ele não pode criar categorias assim, a seu bel prazer, porque se ele começar a regular condutas de conformidade com a sua própria consideração de política criminal, diz Weltzl, estará regulando outra coisa, mas não condutas humanas. Talvez condutas de algumas entidades até extraterrenas, mas não de condutas humanas. Porque para o legislador regular condutas humanas, ele precisa acatar algumas categorias lógico-objetivas dos objetos, da própria conduta, dizia Weltzl. E uma dessas categorias, segundo ele, seria a finalidade. Mas eu não chego a tanto. Mas digo assim, se a norma penal não pode contrariar as categorias dessas categorias, porque estaria regulando condutas diferentes das condutas humanas, eu posso dizer que vincular a norma penal ao contexto social, mostrar a realidade de como o sujeito se desenvolve no contexto e como se orienta nesse contexto e como sofre a influência desse contexto para a formulação da sua própria vontade, eu digo, então, que é fundamental isso para que as relações vitais democráticas em um Estado sejam legitimadas. Assim, se queremos viver dentro de umas relações vitais democráticas, a legislação deve se ajustar à pessoa e não buscar sua redenção ou a sua destruição. E, desde logo, faço um manifesto, desde logo, contra o projeto de Código Penal que foi aprovado pelo Senado. No relatório do senador diz assim, a pena continua sendo um ato de vingança. E eu sou absolutamente, radicalmente contra essa perspectiva. Por isso eu digo que é fundamental a restauração da dignidade da pessoa humana para restaurar a dignidade do direito brasileiro. Obrigado.